estão? Como passaram a segunda, a terça-feira? Estamos aí na metade da nossa semana e vamos para mais uma aula de ciências. E como vocês estão vendo, todas as nossas aulas dessa semana, elas começam o nosso segundo bimestre, o nosso segundo livro desse ano. E diferente um pouco do que nós estamos estudando nas outras disciplinas sobre os nossos antepassados, sobre as culturas e tradições dos povos antigos, nós vamos falar de algo muito importante em ciências. Nós já estudamos os sistemas do nosso corpo. A gente já estudou os sistemas principais. Não estudamos todos, mas os principais a gente já estudou. E existe um elemento muito importante no nosso planeta que ele é essencial para a nossa vida. Que elemento será esse? Se a gente pensar, a gente sabe que a parte principal do nosso corpo, e sem ela a gente não vive, é a célula. E sabia que até a nossa célula precisa desse elemento? Que elemento será? Abram lá com a prof, na página 3 do livro de vocês, e vamos descobrir que elemento tão maravilhoso é esse. Olhem lá, é a água. Água e vida são coisas que andam juntas. Onde tem água, tem vida. Onde tem vida, precisa ter água. Se a gente ficar sem água, a gente consegue viver? Não, porque as nossas células não conseguem viver, porque elas precisam de água. Olhem lá, nessa página tá mostrando, tá fazendo a introdução daquilo que a gente vai estudar nesse bimestre. A gente vai ver todos os aspectos da água, a gente vai ver todos os tipos, todas as formas e tudo que a gente pode fazer com a água. Existe água doce, existe água salgada, existe água de beber, existe água de se banhar, existe água onde peixes moram, existe águas onde sapos moram. Todas essas águas são diferentes, todas elas têm as suas características e as suas especificações, e a gente vai estudar sobre ela. E vocês sabiam que a água do nosso planeta ela tem um ciclo, que a mesma água que está num dia no mar, no outro dia pode estar na nuvem? Isso a gente também vai estudar. Isso faz parte do ciclo da água. E pra gente iniciar os nossos estudos sobre a água, lá na página 4, abram com a prof, nós temos 3 imagens. E nessas imagens a gente pode ver 3 situações onde a água é a coisa principal daquela situação. Se não tivesse a água, a gente não poderia estar fazendo essas atividades que essas crianças estão fazendo. Na primeira, a gente vê umas batatas fervendo. Dá para ferver batata, cozinhar batata sem água? Não. Mesmo quando a gente usa no micro-ondas, mesmo quando a gente cozinha a batata no micro-ondas, a gente precisa colocar água. Dá para tomar banho sem água? Só se for aqueles banhos de gato, né? Que a gente fica se lambendo ou só com aquele paninho, aquele lenço umedecido. Mas mesmo assim, o lenço umedecido, o paninho molhado, tem água. E dá para tomar banho no mar sem água do mar? Não, não dá. Quantas e quantas coisas a gente faz que necessita da água? Nós podemos pensar em muitas coisas. E vocês, pensem aí comigo, mais umas 4, 5 coisas que a gente tem que fazer que a gente necessita de água. Essa é uma das perguntas que tem aqui na página 4. É a pergunta número 1. Escrevam ali, no cantinho que tiver no livro, mais algumas atividades que a gente faz no nosso dia a dia e a gente precisa de água. Nós também sabemos que para a gente utilizar a água, ela precisa estar limpa. A gente pode tomar água suja? Não, né? Se a gente tomar água suja, o que acontece? Provavelmente vai dar dor de barriga, provavelmente vai dar alguma infecção, provavelmente a gente vai ficar doente, porque a gente, para tomar água, ela tem que estar limpa. Para tomar banho, a gente precisa ter a água limpa, senão a gente vai se sujar em vez de se limpar. Para cozinhar as batatas, a água tem que estar limpa, senão vai sujar a batata, né? Então a gente também tem que ter atenção que a gente tem que cuidar da água, ela precisa estar limpa pra gente usar. E se a gente ficar sujando a água por nada, se a gente ficar sujando a água de propósito, a gente não vai ter água limpa para as nossas necessidades. Olhem cá, prof, lá na página 5, a água e os seres vivos. Ali nesse textinho, ele vai falar um pouquinho da importância da água para nós hoje.
Como a prof já estava falando para vocês, a gente precisa da água para viver. Mas é só tomar água? Será que a gente precisa só daquela água que a gente toma? Que mais outro tipo de água a gente precisa? Como a gente viu ali nas imagens, a gente precisa de água para se alimentar, para preparar as comidas, a gente precisa de água para tomar banho, para se lavar. E o nosso planeta, ele é rico em água. Olha o nosso planeta aqui. Olha só, este é o planeta Terra. Vocês estão vendo que ele é dividido por áreas azuis e áreas verdes e amarronzadas? Que áreas são essas? Vocês sabem que os verdes, os amarronzados, significam terra, tudo aquilo que é terra. E o azul é tudo aquilo que é água, água salgada, Oceano Atlântico. Mas existe só água salgada do nosso planeta? Não, além de toda essa água, todo esse azul do nosso planeta, a gente também tem águas doces no meio da nossa terra. Mas na nossa terra também existe muita água. E sabe como a gente chama a água que tem no meio da terra? São os aquíferos. Os aquíferos, eles são muito importantes, pois são riachos que se transformam em rios, se transformam em bacias e hidrografias. São percursos de água doce. E no nosso Brasil, nós temos dois principais aquíferos. Tem o Sistema Aquífero Guarani e o Sistema Aquífero Grande Amazônia. São dois sistemas aquíferos principais aqui no Brasil. O Grande Amazônia, ele fica lá no norte, ele abastece todo o norte do nosso Brasil. E o Sistema Guarani, ele fica do centro-oeste e vai até o sul e abastece todos esses estados. Então, a gente também tem uma grande quantidade de água doce em nosso país e ela é muito importante. Vocês leiam com atenção todas as partes desse nosso texto da página 5. Destaquem as partes mais importantes para vocês não esquecerem de estudar depois. Galerinha, olhem comigo esse QR Code. Ele é um vídeo um pouco grande, mas ele é lindo. É como se vocês fossem astronautas e estivessem no espaço olhando lá de cima a Terra. É lindo, vocês vão ver a quantidade de água que o nosso planeta tem. Já na página 6, a gente tem grandes rios que fazem parte de aquíferos de vários países. Nós temos aqui as Cataratas de Iguaçu, que fica aqui no Brasil. Nós temos também o Lago de Bled, que é localizado lá na Eslovênia. Nós temos o Rio Soninho, que fica aqui no Brasil também. Ele fica lá em Tocantins. E nós temos lá na Austrália o Mar da Costa de Nigelago. E nós temos também o mar lá da Austrália. Olha que lindo esse mar. Mas, prof, você não falou que aquíferos são águas doces? Como é que tem um mar aqui na Austrália e você está chamando de aquífero? Porque todo rio, todo aquífero, ele desemboca em um mar. E vocês sabiam que não é só nós, seres humanos, que necessitamos da água? Todos os seres vivos do nosso planeta precisam da água. E tem seres vivos que moram e necessitam muito mais ainda da água do que nós, pois o seu habitat natural é a água. Olhem só na página 7, no segundo parágrafo. Leiam com a prof. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. Já o corpo humano é formado por mais de 75% de água ao nascer, mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50% dos idosos, o que ainda representa a metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida, como a conhecemos, não é possível sem a presença da água. Então, como a prof tinha falado para vocês, a gente não pode existir sem a água. Sem água, a gente não existe. E os animais também precisam dela para viver. Olha só a água viva, 95% da água viva é água. E a gente vai estudar mais a fundo ainda os animais que vivem na água na semana que vem.
Hoje a gente vai ficar só com o conhecimento das águas que habitam no nosso planeta. Como elas são, o que são elas, o que são aquíferos, quais os aquíferos que existem no nosso Brasil. E para nós fixar esse conteúdo, a gente vai fazer as atividades lá no nosso CA, na página 53. Não se esqueçam, leiam essas páginas que a gente trabalhou hoje, destaquem e façam a atividade do CA na página 53. Na nossa aula de ciência era isso. Daqui a pouquinho a prof volta com a nossa aula de artes. Um beijo e até depois!